Olá, touro, bem-vindo à floresta. Se você tem touro no seu mapa astral, seja na astrologia védica ou tropical, Sol, ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu, coletivo de touro que me assiste nesse momento. Se você chegou até esse vídeo por causa do título, também tá valendo. O que vale é usar a intuição, né? E o discernimento, se a mensagenzinha bate ou não no seu coração. Como são leituras coletivas, é muito importante que você assista os outros vídeos do seu mapa. Sol e Ascendente vão falar sobre os temas mais importantes do seu mês. Lua e Vênus vão falar sobre suas emoções, seus sentimentos. Carreira, quer saber de carreira? Vai no signo do meio do céu. E no signo do seu Marte também. Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu, coletivo de touro que me assiste nesse momento. Quais são as energias? Ai, touro, olha só. Desde os meses de leão, que eu faço um jogo aqui, uma brincadeirinha, que eu sorteio uma música para pro seu mês, né? Para você escutar indo pro trabalho, você escutar correndo. Quem sabe? Ó, quem caiu, 9 de ouros, carta da autonomia e da independência material. E independência emocional também, quando a gente se sente muito bem. Autoestima elevada, recuperada por algumas pessoas. O que eu tava falando mesmo? Sim, desde o mês de leão que eu faço um joguinho aqui, eu sorteio uma música pra você levar pra sua vida. Não necessariamente a música que vai bater, não acredito que o mundo caiu. Gente, essa carta tá vindo pra todos os signos esse mês. Eu acho que a gente tá vivendo um grande momento de completude de um ciclo. Um velho ciclo, um ciclo antigo, um ciclo já ido, acabado, puído, que a gente tem que findar para que uma nova vida surja. Enfim, no final dessa leitura eu vou sortear a musiquinha. Todas as pessoas que estão aqui na caixinha de Pandora são pessoas de Libra, porque estamos no mês de Libra. Se você curtir essa ideia, comente aqui embaixo que eu sigo fazendo ela, tá? Coletivo de touro, Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu. Quais são as energias para touro? Meu oposto complementar, que eu amo tanto. Para outubro de 2022. Lá, Rei de Paus na base da questão, um movimento de empoderamento do fazer. O Rei de Fogo tá aqui. Você pode ter Áries, Leão, Sagitário no seu mapa, em alguns pontos importantes. Você pode estar em conexão com pessoas que tenham esses signos em algum ponto do mapa delas. Como a gente nunca sabe o signo da Vênus da pessoa, do meio do céu da pessoa, não se atenha tanto aos signos, mas ao arquétipo. O Rei de Paus pode ser tanto você quanto outra pessoa, quanto até uma circunstância. E seria uma coisa criativa, uma energia de muita criatividade, de liderança, uma energia de tesão, de muita paixão por aquilo que faz ou pelo aquilo que quer conquistar. Atrás disso, 6 de copas, então a gente está falando de alguma coisa talvez do passado, ou algo do passado que talvez tenha retornado para a vida de vocês recentemente, acho que antes desse momento que a gente está falando, que talvez tenha gerado isso aqui, esse entronamento do Rei de Paus. Vamos ver como é que isso se aplica. Tema da vida de touro em outubro. Desafio para esse coletivo que me assiste. A ponte do sucesso que você vai atravessar, touro. Influências diretas. E na base da questão. E no passado, o que houve? E o que está para acontecer em meados de outubro na vida dessa pessoa, desse coletivo? Quem é touro em outubro? Com quem touro está lidando, se relacionando? O ecossistema que te cerca, o que chega de oportunidades. Conselho para você, touro. No final do mês, ou quase que vieram 2 conselhos, hein? No final do mês, qual é a energia? Essa é uma leitura que vai até o final do mês, portanto, completa. Mas eu vou seguir com a leitura estendida, que é a clarificação desse jogo. Que eu vou cavar mais essa história, eu vou ver mais detalhes. Então, se você quiser mais conselhos, se você quiser mais luzinha na estrada, vem comigo para a leitura estendida. Faz 2 anos que eu faço isso, porque esse mês de outubro, a floresta está fazendo 2 anos de existência. Olha que beleza. No passado, o imperador, na base da questão, o diabo. Eu tô rindo porque foram cartas que vieram para Áries. Talvez você tenha Áries em algum ponto importante do seu mapa. Seu desafio, 6 de espadas, o tema 9 de paus. A roda da revolução tá pairando sobre sua vida e sobre sua mente.
Vem aí o 3 de copas, uau! E você é o rei de espadas. Quanto rei, né? Tá vendo? Tem um rei do fazer aqui na base da questão e tem um rei do pensamento, das ideias, como uma energia que você está incorporando nesse mês. Está na posição de liderança, ao menos sobre sua própria vida, touro. Perdão. Inalando fumaça de incenso, vem uma tosse horrorosa. Você está lidando com o enforcado, energia de peixes. Não só isso, né? A gente vai falar muito sobre isso ainda. Ai, seu conselho é a força. E o resultado, 5 de paus. Seguinte. O imperador no passado, também, assim como os reis e rainhas, inclusive, a gente tá vendo uma energia muito yang aqui no seu jogo. 2 reis e o imperador, que é a união de todos os reis. Então, eu sempre repito que tem sempre gente nova chegando aqui, né? Nós todos temos o masculino e feminino dentro da gente. O masculino, nosso ânimos, nossa alma masculina, é a parte do yang, né? A parte da iniciativa, da ação. Não que o feminino não tenha isso, mas da natureza, né, dos estudos esotéricos, a gente tem o masculino como aquela flecha que a gente atira, como aquele comando que a gente dá, às vezes como a lógica, né? Também como a razão, como o pensamento, essas coisas que a gente considera yang. Como o imperador está aqui, ele pode também falar desse seu estado, como se você tivesse se entronado aqui já no passado. Como se você já tivesse assumido, de certa forma, as rédeas sobre sua vida aqui nesse passado. O imperador é uma figura de liderança, pode refletir também uma figura de liderança na sua vida importante, chefes, pais, mães, até, inclusive, né? Lembrando que todos podemos vibrar nesse arquétipo. Mas também pode ser você. E você tendo entrado aqui. Inclusive pessoas que você tem parceria há muitos anos, né? Pessoas que você sente que tem uma energia yang forte. É uma carta de Marte, é uma carta de Áries e Escorpião, justamente por ser uma carta de Marte. E aí o que acontece? Tem alguma coisa aqui, não sei se nessa dinâmica de você assumir um trono, de você assumir uma posição de liderança, de você tomar as rédeas de alguma situação da sua vida ou de todas as situações, mas tem alguma coisa que você andou lidando aqui recentemente, que pode ser inclusive interna, do seu subconsciente, porque está na posição disso, que está te deixando com uma certa asfixia. O que é o diabo? Não é o diabo bíblico, eu sempre repito, porque tem sempre gente nova chegando. O diabo é nosso porão da consciência, como se fosse a nossa sombra, onde a gente não quer acessar sempre, mas onde a gente guarda ali um monte de tralha. Muitas vezes falam sobre coisas que a gente julga proibidas, né? Coisas que a gente julga tabu. Fala sobre situações de codependência, seja ela material ou financeira. Fala sobre situações que acabam virando tóxicas, porque são excessivas. Até pensamentos podem virar tóxicos, né? Se em excesso. E o diabo é isso, o reino dos excessos, excesso de ambição, um excesso de paixão, de desejo, de luxúria, de vícios, tudo isso. O que quer que seja que você sinta que te ata a alguma coisa. E eu tenho um mantra. Eu sempre falo quando vem o diabo, toda prisão é ilusão. Porque eu assim acredito, né? Que são ilusões as prisões que a gente vê, que a gente sente. São construídas por nossos medos, nossas paranoias, nossas inseguranças, ou até mesmo coisas que a gente herdou da família, padrões tóxicos desse masculino ferido, de repente, que você talvez tenha visto na sua família. Isso vem muito forte quando o imperador ou imperatriz saem no jogo. O tema do seu jogo, o tema de outubro para você é o 9 de paus, que fala sobre uma sensação de cansaço, uma sensação de que você já deveria estar no topo, quando você ainda não está no topo, e aí você fala, meu Deus, quando é que o topo chega, sabe? Dias de luta, dias de glória, me vieram aqui na cabeça, inclusive. É um pouco essa sensação, 9 de paus, a gente está com uma certa exaustão. Numa exaustão tão grande, numa fragilidade interna, aquele cansaço, como se você estivesse subindo uma montanha há 5 dias, que você fala assim, meu Deus, eu desisto? Será que é bacana desistir, né? Será que é bacana você voltar ao caminho todo dos 5 dias que você percorreu? Acho que não. Acho que talvez seguir em frente seja a melhor opção. Só que aqui a gente tem um cansaço, mas ao mesmo tempo a gente tem uma perseverança, touro. Uma vontade de seguir fazendo alguma coisa. Cuidado para você não se ver ao longo de outubro numa espécie de defensividade muito grande. Eu tô sentindo uma energia aqui, uma tendência sua a dar uma primazia pela razão, pela lógica, pelos jogos mentais, pelas estratégias, e não necessariamente acessar suas emoções, né? Porque é uma tendência do 9 de paus a gente erguer certas muralhas em torno de nós, com medo de se fragilizar, com medo de se vulnerabilizar.
por causa do cansaço, por causa das batalhas. Seu desafio é seguir em frente. Talvez tenha uma viagem, talvez tenha uma distância física aqui representando uma necessidade ou um desafio para você. Deixar para trás os conflitos, talvez deixar para trás isso que você considera que te prende, seja uma questão aqui em outubro. A revolução, a mudança, a guinada, a transformação, os acontecimentos do destino. Oh! Aceito. Veio o 4 de copas aqui olhando pra gente. Insatisfação emocional. Talvez a gente tenha aqui justamente uma guinada te tirando de um estado de talvez melancolia, ou de insatisfação emocional, mudanças, coisas que... sincronicidades, né? Certos elementos que chegam, que acontecem, que nos surpreendem. Às vezes é por causa do movimento, uma mensagem que traz um movimento, às vezes é uma coisa que dá uma parada. O que teria a ver com o enforcado também. Seja o que for, tá dentro da roda da vida, tá dentro da roda do destino, a roda das transformações. Então a gente tá vendo uma mudança, uma guinada muito forte aqui em outubro para você. E você vai ter consciência dessa guinada. Você vai ter consciência dessa transformação. Para algumas pessoas existe uma mudança, uma viagem importante isso aqui. Para outras existe uma, de fato, né? Você sair de um movimento de estagnação, pegar essa roda aqui como se fosse o leme do seu barco e ir na direção do que você quer conquistar. Antes do final do mês, 3 de copas, um movimento de muita sociabilidade, talvez de reencontros importantes, encontros com pessoas que você sente um carinho, uma afinidade, comemorações, talvez, porque o 3 de copas às vezes é um brinde que você dá, que você celebra porque você conquista alguma coisa. Então é uma energia muito aprazível. Repito, né? Você tá no Rei de Espadas aqui. É capaz de você querer fazer comunicações muito importantes, de você estar decidindo coisas importantes em outubro, resolvendo burocracias, ou então tendo muita clareza de visão, principalmente sobre tais coisas, né? Que já não servem mais, ou que te deixam numa sensação de corrente aqui. E é capaz de que com essa espada, esse aqui pra mim na mitologia é o Rei Arthur, né? Só pra você ter uma ideia. Não é pouca coisa, o Rei Arthur é aquele rei dos ideais. Rei de espadas, rei da mente. Talvez você esteja concebendo projetos, muito em conexão com seus ideais de vida mesmo, touro. E eu olhei para essa borboleta agora. Quer dizer, existe uma transformação, uma mutação. É um mês de mutação para você também. E eu acho que você está abraçando isso. Você está abraçando essa mutação. Você está lidando com o enforcado, que é o seguinte. Pode ser que alguma coisa na sua vida precise ser suspensa, ou até mesmo sacrificada. Você fala assim, não, olha, se eu tenho que escolher aqui entre uma coisa e outra, eu vou escolher aquilo que me leva mais a um sentido de evolução do que a um sentido de prisão. Mais movimento e menos estagnação. Porque tem alguma coisa aqui que talvez ou seja uma pausa, ou a necessidade de esperar um pouco mais, ou algo que te provoca a olhar por outro ponto de vista. Alguma área da sua vida, ou até algumas áreas da sua vida. O enforcado é sempre isso, algo que acontece e fala assim, opa, peraí, calma, pausa. E aí você tem a chance de... Me veio até uma... Nossa, que engraçado, me veio a imagem de um filme. Vocês já assistiram X-Men, Dias de um Futuro Distante, Passado, Futuro, sei lá. Days of the Future Past, Dias de um Futuro Passado. Tem uma cena, enfim... Vou citar a cena que eu vi aqui. Um menino que tem um poder lá. Eu nem sou muito do X-Men, gente, mas veio a cena imediatamente. O menino do X-Men, ele pausou a cena e ele começa a resolver tudo. Em câmera lenta, não, mas ele tá muito rápido. E tá tudo meio parado, entendeu? Ao redor dele. Então ele vai, pega uma balinha, tira, joga no chão. Enfim, organiza a cena do jeito que ele quer. E aí depois, quando o tempo volta ao normal, tudo tá resolvido. Então é basicamente isso. O que quer que seja que está parando, pausado, estagnado, é para você resolver as coisas. É para você articular, fazer, não o seu jogo, porque me veio um pouco isso daqui do jogo, né? Talvez porque rei de espadas e diabo um ao lado do outro aqui, mas para você se articular, para você realmente resolver. E essa coisa de resolução, ela é muito importante, especialmente lá para o final do mês, com o 5 de paus. Quando você vai ter que ter paciência e também estratégia. Porque por mais que você talvez já sinta um certo cansaço, você tem um rei de paus em você que vai lhe ajudar a organizar isso aqui. Essas 5 reles varetinhas de paus. 5 de paus, às vezes, são obstáculos práticos da nossa vida, uma desorganização. Às vezes, é claro, discussões, brigas, né? Às vezes,
caos emocional, caos interno, alguma coisa meio que sufocando a gente. E aí, se for o caso, você já sabe, né, do que a gente está falando. Talvez exista uma coisa para ser resolvida e não necessariamente através da razão, touro, porque você não vai ganhar do diabo na razão. Não é aí. Se você quiser saber como é que você ganha do diabo, tem várias formas, né? E a melhor delas, quer dizer, a mais imediata é a torre. Ou seja, você desconstrói as falsas percepções, as ilusões. Você tem a coragem de fazer uma faxina, uma revolução. Isso é um dos indícios, mas tem várias formas de destruir isso aqui. Só que a lógica, ela ajuda, só que o excesso de mente não ajuda tanto. O seu conselho é a força, que é justamente unir sua natureza instintiva com a sua natureza ideológica e espiritual dessa donzela. Através dessa união você encontra um poder. Na força, a gente está falando sobre alguém que talvez às vezes também tenha uma pira de controle. Então, imperador, diabo e rei de espadas têm isso em comum também. Alguém que está tentando controlar o sentimento, controlar o resultado das coisas, controlar alguma coisa. Então, seu lema deve ser: eu me liberto da necessidade de controle desta situação. Para outros casos, existe a necessidade de perseverar. Só mais um pouquinho. Força, construção de força, não é a força física. Muito embora às vezes atividades físicas ajudem a gente, né, a dar uns escapes ali de energia, a dar uma canalizada na força interna bruta que a gente tem. Mas o que acontece com a força? Você precisa expressar as coisas e não controlar, reprimir, reter. Se é da sua energia criativa ou sexual que a gente está falando, é a expressão dessa energia. Porque a gente está falando de paixões aqui com o diabo e a força. Se a gente está falando de qualquer coisa na sua vida que você queira não perder o controle, para não se vulnerabilizar, também é um tema aqui muito fundamental, é hora de você alinhar a natureza divina espiritual dessa donzela que não controla o leão, não reprime, não castra o leão, e sim deixa ele se expressar livremente e entende a natureza. Entende a natureza das coisas. Quando você entende a natureza das coisas, você dialoga com elas. Então esse é o seu conselho: perseverança, resiliência e não se reprima. Vamos ver qual é a sua música. Ai, que amor. O Paul Simon. Inclusive, tem uma carreira solo maravilhosa, mas eu não consegui não escolher. Paul Simon é libriano. Ele fez parte do dueto Simon e Garfunkel, que é um dueto maravilhoso dos anos 60, com essa música que todo mundo conhece. Eu sei ela inteira porque ela é minha música favorita de criança, de quando eu tinha uns 3 anos de idade. E é The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Olá, escuridão, minha velha amiga. Vim falar com você de novo. Como é? Because I'm here. Left its seats while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains. Alguma coisa deixou suas raízes, suas sementes enquanto ele dormia, né? Esse cara diz. Enquanto eu dormia, eu esqueci, gente, perdão. Essa música é tão maravilhosa. A letra dessa música é uma obra-prima, uma poesia. Além da melodia ser linda. Só que eu tô sentindo que tem uma mensagem aqui. Deixou suas sementes enquanto eu dormia. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remain. E a visão que foi plantada no meu cérebro ainda permanece dentro do som do silêncio. In restless dreams I walked alone. Em sonhos restless, sem sossego, né? Sonhos alvoroçados, eu caminhava sozinho. Narrow streets of cobblestone, near the halo of the street lamp, I turned my collar to the cold and damp, and my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night. E meus olhos foram atiçados, esgarçados por uma luz de neon que cortou a noite. And touched the sound of silence. E tocou o som do silêncio. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Tolos, vocês não sabem, o silêncio cresce como um câncer. Hear my words that I might teach you. Ouçam minhas palavras que eu posso lhe ensinar. Take my arms that I might reach you. Pegue meus braços que eu talvez possa lhe alcançar. But my words, like silent raindrops fell. Mas minhas palavras,
como gotas silenciosas, caíram e ecoaram no som do silêncio. And in the naked light I saw. E na luz nua eu vi 10.000 pessoas ou mais. Pessoas, people talking without speaking. Pessoas falando, pessoas falando sem conversar. Olha que fantástico. People hearing without listening. Pessoas escutando sem ouvir. People writing songs that voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. Enfim, gente, ó, eu cantaria inteira essa música, porque realmente ela mexe com minha vida, meu coração, ela é uma poesia, e eu acho que ela é um retrato da humanidade, por muito tempo. Então, assim, procura The Sound of Silence, legendado, pra você ler a letrinha. Se você sentir que te gera uma melancolia, não precisa ouvir todo dia não, tá? Tudo bem, ela é um pouco melancólica, mas ela é linda, ela é poesia. Vamos começar com sua leitura estendida, Love, que eu quero clarificar esse jogo, entender desse diabo, dessa roda da fortuna, desse enforcado, dessa revolução que está acontecendo com você. Se você sentiu que essa leitura é para você, vem aqui na descrição do vídeo e adquira a leitura estendida, que é um pequeno investimento que você faz, bem simbólico, mas que ajuda muito esse projeto a continuar e a gente a se iluminar mutuamente. Feliz revolução, Touro. Conversa muito importante que você tem que fazer. Que a sua luta aqui é para conquistar talvez uma estabilidade, talvez um lugar de poder, talvez um lugar onde você se sinta bem com o que você faz da sua vida, com a sua vida material. Sentimental também, só que eu acho que o seu foco está muito voltado para as questões práticas. Você tenha vivido um campo de batalha e você falou assim, eu estudei esse campo de batalha inteiro, não vou errar de novo. E agora eu vou fazer diferente. Tem certas batalhas que a melhor solução é não lutar. Tem coisas que não é derrota você deixar um campo minado para trás.